Irmã Marina, a senhora está aqui na sua casa. A Assembleia de Deus é a nossa casa. Glória a Deus. Dá uma saudação para esse povo, por favor. Essa Bíblia é uma bênção, viu? Olha aí. Obrigada. Não, tá bom aqui. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus por estarmos aqui, agradecer o pastor Zé Wellington pela acolhida que nos faz juntamente com a irmã Wanda. Agradecer aqui pela presença do nosso, se Deus quiser, e o povo brasileiro, o futuro presidente Eduardo Campos, juntamente com o amigo Walter Feldman, dizer que estou muito feliz de estar aqui na nossa igreja, pastor, ainda ter sido abençoada pelas palavras do pastor, né? De fato, Jesus nos ensinou que a graça não é de graça e tem um preço muito alto. Eu sempre digo, Eduardo vai trazer a palavra mais do nosso plano de governo, as propostas. Eu queria só fazer um rápido esclarecimento. Vocês sabem que não foi possível criar o partido, e não sendo possível criar o partido, eu poderia ter me omitido, ficado na minha zona de conforto, mas a própria palavra de Deus diz que as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tinha onde repousar a cabeça. Isso significa que ele jamais se omitia e iria de lugar em lugar para poder levar a boa nova. E eu também não poderia me omitir. E procurando como dar a contribuição que foi dada em 2010, de quase 20 milhões de votos, que eu sei que muita gente aqui nos ajudou, identificamos na candidatura de Eduardo Campos o melhor lugar para fazer o acolhimento das propostas que defendíamos. E naquelas circunstâncias fizemos uma aliança com base em um programa. E esse programa é o polo estabilizador dessa aliança. E é por isso que estamos juntos. Em primeiro lugar, pelo programa. E eu peço a todos os irmãos que orem para que seja feita a vontade de Deus nas nossas vidas, que o nome dele continue sendo glorificado na minha vida e que seja feito o melhor para o Brasil. Eu vou trazer aqui uma rápida palavra, porque quem vai falar das propostas é o Eduardo, eu só estou dando esse testemunho. Eu sempre digo que eu era um vaso quebrado, pelo qual Deus pagou preço dobrado, com pagamento adiantado, para receber o vaso 37 anos depois, todo quebrado, para ele mesmo consertar. Geralmente a gente compra um objeto, a gente quer receber imediatamente nas melhores condições, quer pagar em várias prestações, mas Jesus comigo fez o contrário, não é? Comprou um vaso quebrado, pagou adiantado, com preço dobrado na cruz do Calvário, e só foi receber o vaso 37 anos depois, e eu louvo a Deus por isso. Agora eu estou com 56, para quem quiser fazer contas. Bem, meus irmãos, eu trago aqui uma breve palavra, que é em Mateus, no capítulo 27, no versículo 11, quando o Mestre Jesus está diante de uma circunstância muito difícil mesmo. É a circunstância de um julgamento em que ele não tinha, do ponto de vista humano, nenhuma possibilidade de se defender com justiça. E ele foi colocado diante de uma situação em que qualquer coisa que ele dissesse poderia agravar a situação dele, que é, como está aqui em Mateus 27, no versículo 11, diz o seguinte:
E foi Jesus apresentado ao governador, e o governador interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu dizes. Eu sempre que li essa palavra, eu ficava com uma sensação de que Jesus era como se estivesse saindo pela tangente. Ele estava numa situação difícil, delicada, como muitas vezes a gente se encontra. Eu já me encontrei inúmeras vezes em situações assim, em que ele não podia mentir, negando o que ele era, mas também se ele dissesse, já que a acusação eram acusações religiosas, de que ele estava blasfemando, se dizendo Deus, e mentirosas do ponto de vista político, de que ele queria tomar o lugar do governo instituído da época e na frente do governador de Pilatos. Se ele dissesse que não era, ele estaria mentindo, porque ele era o rei dos judeus, ele era o Messias. E se ele dissesse que era, o governador, obviamente, o trataria como um inimigo. Politicamente, ele estava diante de uma situação muito difícil. E esse Jesus que dizia, eu, porém, vos digo, ele continua hoje nos dizendo também a mesma coisa. E eu fico pensando, quais seriam os porém vos digo de Jesus hoje, em 2014, em pleno século XXI? Teria muitos, com certeza, atualizados. Vocês, diria para nós, a humanidade, vocês acham que é assim, assim, assado? Eu, porém, vos digo. Eu, porém, vos digo. E esse Jesus que não se calava, nesse momento, ele dá uma palavra bem, parece que evasiva. Tu dizes. Tu dizes. Parece que saindo pela tangente mesmo. Tu dizes. Mas Jesus, o Filho de Deus, saindo pela tangente, porque estava pressionado pelo poder político, pelo poder religioso. E um belo dia eu ia no carro para o aeroporto e uma amiga minha, Jane, falou uma coisa comigo assim, uma brincadeira de irmã. Ela é da Igreja Batista. E eu disse, na verdade, ela disse que eu não estava muito elegante com a minha indumentária. E eu brinquei com ela, tu dizes. E depois eu fiquei falando, pensando, esse negócio é meio que pela tangente, mas será que Jesus ia sair pela tangente? E de repente me veio um entendimento desse tu dizes de Jesus. Tem uma passagem na Bíblia, eu não vou ficar aqui repetindo que temos pouco tempo, mas tem uma passagem na Bíblia, pastor José Wellington, que Deus diz que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. E eu fiquei pensando naquilo. E de repente o entendimento que eu tive no meu coração é de que esse tu dizes de Jesus não tem nada a ver com sair pela tangente, muito pelo contrário. Naquele momento, o filho de um carpinteiro, um homem frágil, que não quis participar do poder daqueles que eram os fariseus religiosos da época, que preferiam andar nos caminhos empoeirados, com pobres, com publicanos, prostitutas, cobradores de impostos, com pessoas humildes, pescadores ignorantes, que recusou a pompa e a circunstância. Aquele homem corajoso, de um ministério estranho para os padrões da época, aquele homem dizia na frente do governador Pôncio Pilatos, quando ele pergunta, tu és o rei dos judeus? E ele diz, tu dizes. Tu dizes não apenas pela pergunta que tu faz,
mas pela atitude que tu tens, o gesto. Ninguém julga um carpinteiro com o governador. Somente um rei poderia ter o julgamento do próprio governador. Somente o rei poderia mobilizar o poder religioso da época. Poderia mobilizar o sinédrio para julgá-lo. Tu dizes, aqui está o poder do governo desse mundo. Aqui está o poder da religião. E aqui está o poder deste mundo. Na pessoa dos populares, que quando tiveram que escolher entre o criminoso Barrabás e o inocente Jesus, gritava a tumba enfurecida, crucifica-o. Tu dizes, Pilatos, com o teu gesto, com a tua atitude, que eu sou o rei dos judeus. Tu dizes, Caifás, que eu sou o rei dos judeus. Tu diz, população manipulada pela religião, pelos governos, que eu sou o rei dos judeus. Tu dizes. Certa vez, Jesus perguntou